Deus seja louvado para sempre e eternamente. Louva a Deus por sua presença neste momento para assistir esta postagem que eu estou fazendo com muito interesse, com muita dedicação e com muito desejo de que venha a ser uma bênção para a sua vida e para a vida das outras pessoas que me acompanham neste canal do YouTube. Deus abençoe a sua vida, a vida de seus familiares e abençoe a igreja a que você está vinculado. Hoje eu quero falar sobre o que fizeram com as vestes de Jesus. Vamos tomar um texto básico. Evangelho de João, no capítulo 19, nós encontramos o seguinte texto, a partir do verso 23. Na verdade, são dois versículos. Eu quero ler inicialmente o 23. Quando os soldados crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Também sua túnica, mas a túnica era sem costura, tecida em uma peça de cima a baixo. Esse notável relato, que se refere a um aspecto da crucificação de Jesus, ele tem suas origens, seus fundamentos no Salmo de número 22. O Salmo 22 é um salmo escrito pelo rei Davi, no seu papel de sofredor, e como tal ele prefigura o próprio Messias. Havia um título sobre a cabeça de Jesus que o designava publicamente como Rei dos Judeus. João vê Jesus como replicando um padrão do maior rei do passado de Israel, o rei Davi. Assim, sua referência não é um texto sem significação, mas naturalmente é um link que está sendo feito. E o Espírito de Deus está fazendo a tessitura para que ao longo dos séculos a igreja pudesse entender o significado das vestes tiradas a Jesus. O cumprimento das Escrituras nesse sentido é a continuação de um padrão absolutamente perfeito que nós temos em toda a Bíblia. Profecias do Antigo Testamento referente a Jesus, da sua primeira vinda, elas se cumpriram integralmente. E são muitas profecias. O texto de hoje, o texto que eu acabo de ler sobre as vestes de Jesus, eles estão também nos evangelhos sinóticos. Por exemplo, em Mateus capítulo 27, a partir do verso 35. Em Marcos capítulo 15, a partir do verso 24. E em Lucas 23, versículo 34. O que quer dizer isto? Quer dizer que a crucificação de Jesus era algo muito importante na conceituação do Espírito Santo, e ele passou isto para os homens que haviam sido escolhidos para serem os escritores dos evangelhos. O centro dessa história da crucificação, naturalmente, está no derramamento do sangue e nas palavras que Jesus pronunciou, várias das quais estão já, como disse há pouco, escritas no Salmo de número 22. A história do Salmo 22 é a história de um rei justo que sofre. E Jesus é mais que justo, é perfeitamente justo. Agora, uma das razões por que as pessoas que estavam assistindo aquele fabuloso drama da crucificação de Cristo não entenderam é porque o texto se refere basicamente ou primariamente ao rei Davi. Se eles entendessem bem o rei Davi, eles poderiam ter entendido melhor a Jesus, visto que havia uma grande semelhança entre Davi e Jesus. Principalmente quando Jesus lançou aquela palavra-chave: meu Deus, meu, por que me desamparaste? Meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo, quando os romanos crucificavam alguém, os soldados que realizavam a execução
normalmente tinham direitos sobre as vestes dos crucificandos. No caso de Jesus, os soldados lançaram sortes para determinar como dividir as vestes do Senhor. João 19:23. João nos diz que esse ato era um cumprimento da profecia. Vou repetir que o maior rei da antiga aliança de Israel prefigura o rei Jesus, o nosso maravilhoso Salvador. Como era a encenação dos fatos? Normalmente, a vítima seria conduzida nua, despida, até o local da crucificação. O fato de que as roupas de Jesus não foram tiradas dele até o ponto da crucificação, talvez possa sugerir que Jesus foi autorizado a manter alguma forma de cobertura sobre seu corpo enquanto estava, até que chegasse à própria cruz. Isto é um pensamento de alguns célebres estudiosos da Bíblia, do passado e mais ou menos contemporâneos. E havia certamente o peso das objeções judaicas à nudez. Por isso, o corpo de Jesus não esteve completamente despido até que chegasse aquele momento da cruz. Como, no entanto, a roupa interior normal era uma túnica, que algumas pessoas até chamariam de tanga, e a túnica de Jesus lhe foi tirada, então é muito provável que Jesus realmente estivesse despido. Há uma falta de unanimidade sobre este assunto entre os comentadores da Bíblia, mas isto não é o ponto principal. O ponto principal é que as vestes deles foram tiradas e foram repartidas entre os soldados. A roupa mais íntima que Jesus usava, essa que estava realmente colada na pele, é essa que interessa a João. Ela é perfeita e, portanto, ela é inconsútil, como está escrito na própria palavra, no próprio evangelho, ou seja, era uma túnica sem costuras. E para evitar que ela viesse a ser rasgada, os soldados decidiram sorteá-la. Isso está no verso 24 do texto que nós apresentamos. O fato de ser sem costura provavelmente não indica que era incomum ou que era um item de luxo, mas a verdade é que era importante esse detalhe. Aliás, alguns comentadores da Bíblia costumam encontrar aspectos espirituais, aspectos metafóricos, aspectos simbólicos no fato de a túnica de Jesus haver sido uma túnica inconsútil. Bom, a vestimenta era perfeita. Os soldados são levados a sortear. Isso, novamente, repito, de acordo com o que estava escrito no Salmo 22, versículo 18. Os detalhes são muito precisos e também são muito preciosos. Por trás do cumprimento desta profecia está uma coisa que nós devemos levar em alta consideração: o controle soberano de Deus sobre os fatos que acontecem na Terra, mas particularmente o controle soberano do Pai sobre os atos que permeiam o episódio da crucificação de Jesus. Jesus, então, está absolutamente submisso à vontade de Deus. Esta submissão de Jesus é notável, porque só submisso desta maneira é que ele poderia, na verdade, representar o papel que ele está destinado desde o princípio na Escritura Sagrada na condição de cordeiro. E lembram-se que a mais solene apresentação de Jesus ao mundo foi exatamente como cordeiro. João 1:29, João Batista disse, apresentando a Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma das qualidades fundamentais do cordeiro é exatamente sua capacidade de submissão. Eu, às vezes, penso na multidão que estava presente na crucificação de Jesus e fico imaginando como é que eles reagiam àquela tabuleta que estava ali com a inscrição Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, este era um cartaz que foi posto ali por ordem do governador, mas para nós,
os cristãos, significa uma palavra literal, uma palavra verdadeira. Ele era rei dos judeus. Mas há um tom de ironia, para não dizer de deboche, naquela inscrição, porque ninguém queria realmente reconhecer a Jesus como rei. Era o anúncio público de uma acusação pela qual os romanos mandaram crucificar Jesus, uma acusação de sedição, ou seja, um movimento contra a autoridade. Se ele se disse rei, então ele estava se insurgindo contra o verdadeiro rei que havia na época ali na Judéia. Era assim que os oficiais romanos normalmente expressavam aos espectadores o motivo da crucificação de uma pessoa. Além disso, o corpo ensanguentado e ferido de Jesus, como de outros homens crucificados, teria sido visto como evidência de uma derrota, da derrota do Nosso Senhor, e não uma prova de que ele era um rei conquistador. Então, é preciso entender tudo aquilo que aconteceu no Calvário, é preciso entender todas as profecias que há antes da vinda de Jesus, e é preciso entender todas as explicações dadas principalmente pelo apóstolo Paulo, mas também pelo apóstolo Pedro, sobre o significado legítimo da crucificação e da morte do Senhor Jesus. Para os homens sem Deus, para aquela plateia que observava Jesus como se fosse um homem qualquer e merecedor da crucificação, então eles podiam achar que aquilo era a demonstração de que seus planos, suas palavras estavam sem qualquer valor, e os seus discípulos, na verdade, não eram pessoas que devessem ser levadas a sério. Paulo, porém, explica que quando Jesus estava na cruz, ele triunfou sobre as autoridades, e não apenas sobre autoridades políticas, mas principalmente sobre autoridades do mundo espiritual. A morte de Jesus nunca foi uma derrota, pelo contrário, a morte de Jesus é a grande vitória que a humanidade tem diante de si para aproveitá-la, que é a vitória do perdão sobre o mal, sobre a maldade, do arrependimento sobre a perversidade. A cruz de Cristo é realmente o ponto de encontro entre Deus e o homem, e Deus aceita a cruz como instrumento de reconciliação, porque Jesus, absolutamente perfeito, tinha direito a ser o nosso perfeito sacerdote. Jesus morreu e restou ao terceiro dia. Ele fez com que a morte não pudesse ter nenhum domínio sobre ele. Agora, a perda das roupas de Jesus foi parte de sua obra como servo e rei. É muito interessante. Jesus é talvez a única pessoa que nós podemos apontar com esta designação rei, servo ou servo-rei. Ele é o servo-rei sofredor, capaz de derrotar o pecado, mas para fazê-lo devia assumir a posição que as pessoas que ele iria salvar teriam direito e teriam o dever, mas que não tinham capacidade de o fazer. Por isso, Jesus, na verdade, morreu em nosso lugar. Um grande teólogo do passado, Calvino, ele escreveu o seguinte: Cristo foi despojado de suas vestes para que nos vestisse de justiça. Seu corpo nu foi exposto aos insultos dos homens para que nós pudéssemos aparecer em glória diante do tribunal de Deus. Era aqui que nós queríamos chegar. Glorifiquemos a Deus. Com todo o sentimento que nós tenhamos de profundo constrangimento por aquela experiência que Jesus passou, regozijemo-nos e alegremo-nos, porque ali, em haver sido despido, ele abriu a porta para que fôssemos completamente vestidos. Nós, então, nos curvamos ao governo de Cristo, à soberania de Cristo, ao sacrifício de Cristo e à redenção que Cristo nos oferece. Deus seja louvado para sempre e eternamente. As vestes de Cristo foram sorteadas, foram repartidas com os soldados, com malfeitores, com ímpios. Mas agora nós temos vestes espirituais profundas
eloquentes, eternas, gloriosas. Vamos então juntos dar graças a Deus. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque no auge da tua humilhação no Calvário, tu deixaste, tu permitiste, tu não reagiste quando os soldados lançaram sorte sobre a tua roupa que tiraram do teu corpo. Agora, Senhor, o teu corpo espiritual místico é a igreja. E esse corpo não está despido como o teu na cruz, mas está vestido como tu estás na glória. Para sempre seja louvado o eterno, santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, aqueles que chegaram até aqui, este momento, eu tenho o prazer de informar que no final deste mês de agosto de 2023, estarei apresentando com muito prazer um seminário online sobre o papel do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Conto com você. Se você tem algum tipo de interesse em participar deste seminário, deixe um comentário aí e eu estarei disponível para lhe atender no que você desejar. Muito obrigado a todos. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Amém e amém.